Definições e exemplos sobre custeio baseado em atividades ABC e custo padrão. Custeio baseado em atividades ABC. As últimas décadas têm sido marcadas por profundas mudanças no mundo dos negócios. Devido à globalização da economia, as empresas passaram a focar seus esforços no aumento da produtividade, com redução de custos, o que só é possível com um sistema de informações flexível e ágil, que forneça informações para a administração acompanhar a dinâmica do mercado. Os sistemas tradicionais, conhecidos como sistemas de custeio baseados em volumes, foram desenhados para empresas que competiam no mercado com base em estratégias de redução de custos de produtos homogêneos e manufaturados em grande escala para estoque. Estes sistemas apropriavam os custos indiretos com base em alguns atributos diretamente relacionados com o volume de produção, tais como horas de mão de obra direta, horas, máquinas, valor de material consumido e outros critérios. A nova abordagem, requerida na administração dos custos, voltada à máxima produtividade e à necessidade de maior controle sobre os custos indiretos, que hoje são muito mais significativos, fez surgir uma outra metodologia de apuração de custos. É o que tem sido utilizado com sucesso em muitas empresas industriais e de serviços, por tratar como base de custeio as atividades desempenhadas dentro das empresas, facilitando consideravelmente a análise do negócio por processos eliminando a arbitrariedade dos critérios de rateio. Essa metodologia é denominada custeio baseado em atividade ABC. O sistema de custeio baseado em atividades não se diferencia do sistema de custeio baseado em volume apenas pela mudança das bases de alocação de custos indiretos, mas também pela identificação que faz dos custos por atividade e pela maneira como aloca os custos aos produtos, através de maior número de bases. De acordo com Brinson, a abordagem da contabilidade por atividades para gerenciamento de custos divide uma empresa em atividades. Uma atividade descreve o que a empresa faz, a forma como o tempo é gasto e os produtos do processo. A principal função de uma atividade é converter recursos, material, mão de obra e tecnologia, em produtos e serviços. A contabilidade por atividades identifica as atividades desenvolvidas em uma empresa e determina seu custo e desempenho, tempo e qualidade. Charles explicita que a premissa básica do ABC é que atividades consomem recursos e produtos consomem atividades. Isto significa que custos nos negócios devam ser primeiro acumulados no nível de atividades, de lá então para determinado produto. Os custos acumulados sobre uma atividade são determinados para o produto usando o direcionador de custo. O ABC, que neste cenário vem se tornando cada vez mais popular, não é, entretanto, um sistema de acumulação de custos para fins contábeis, em substituição aos já existentes. É um sistema de custeio baseado na análise das atividades significativas desenvolvidas na empresa, com vistas à atribuição mais criteriosa dos gastos indiretos, seu controle mais efetivo e um melhor suporte ao processo decisório. Apesar do sistema de custos ABC ter sofrido constantes refinamentos nestes últimos anos, as controvérsias sobre sua utilização continuam. Várias pesquisas, conforme publicado por Carlos Jorge, na RAI, Revista de Administração de Empresas, da Fundação Getúlio Vargas, foram realizadas e publicadas nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Brasil, entre outros, sobre a utilização do ABC pelas empresas, as quais mostraram que as empresas na Inglaterra são as que mais têm aceito e adotado esse método, seguidas das empresas nos Estados Unidos. No Brasil, a pesquisa foi por ele realizada em 1996, nas 500 maiores empresas relacionadas na revista Exame, Melhores e Maiores, a qual tem mostrado que o número de empresas que estão implantando ou utilizando o sistema ABC é muito pequeno, representando apenas 18% de uma amostra de 283 empresas que responderam ao questionário da pesquisa.
Custo padrão. O custo padrão auxilia de forma fundamental o processo gerencial, uma vez que proporciona informações de modo antecipado acerca do processo produtivo. Sua grande proeza reside no controle dos custos, contribuindo de maneira considerável ao processo decisório. Além de ser essa grande arma de controle dos custos, também é um instrumento psicológico que contribui para o aperfeiçoamento do desempenho do pessoal, operários, supervisores e executivos. Sua fixação requer a realização de determinados estudos, a fim de refletir a verdadeira situação da empresa, sendo ainda interessante ressaltar que o estabelecimento de padrões depende do trabalho conjunto realizado entre a contabilidade de custo e a engenharia de produção. Embora haja grande interferência das flutuações na fixação dos padrões, este fato não elimina a relevância do custo padrão ao processo de gestão. No entanto, a grande importância deste método reside na localização das razões que contribuíram para as variações e, consequentemente, na sua eliminação. Custo padrão é conceituado, conforme Martins, como sendo um valor que a empresa fixa como meta para o próximo período para um determinado produto ou serviço, mas com a diferença de levar em conta as deficiências sabidamente existentes em termos de qualidade de materiais, mão de obra, equipamentos, fornecimento de energia, etc. A finalidade fundamental da implantação desse sistema consiste em proporcionar um instrumento de controle à administração. Nesse sentido, o controle significa conhecer a realidade, compará-la com o que deveria ser, tomar conhecimento das divergências e suas origens e tomar atitudes para sua correção. Martins. A empresa tem controle de seus custos na medida que procura conhecê-los realmente, verificando o custo ocorrido e o que deveria ter ocorrido, detectando as distorções e principalmente tomando medidas corretivas para saná-las. Daí, a grande importância de se ter um custo padrão implantado na empresa, através da sua comparação com o custo real, apurado ou pelo critério variável ou pelo critério de absorção. Se detecta as variações e se fornece suporte para análise, permitindo a empresa ficar a par de todos os fatores que influenciam o custo de produção, proporcionando, dentre outros fatores, a separação dos efeitos nos custos, de aumentos e diminuições temporárias no volume de produção e vendas, pode indicar os efeitos nos custos da falta de equilíbrio na capacidade produtiva. Associação dos Contadores da Inglaterra e País de Gales. Possibilita aos administradores relatórios sobre todas as áreas que não estão atuando conforme os planos e expectativas esperados, dando à gerência a oportunidade de tomar medidas corretivas. Facilita a distribuição de responsabilidades, pois aplica todos os custos das atividades aos respectivos departamentos ou centros de custos, permitindo assim que a responsabilidade seja delegada ao chefe do departamento, chefe de turnos ou supervisores menores. Observa-se, então, que além de fornecer uma maior eficiência no controle das operações, o custeio padrão funciona também como um instrumento de redução dos trabalhos burocráticos. Sobre essa questão, a Associação dos Contadores da Inglaterra e País de Gales elucida: o custeio padrão, seja para a grande firma, seja para a pequena empresa, pode ser mais econômico em trabalhos burocráticos e mais efetivo do que qualquer outro método de fornecimento de informações à administração. Embora extremamente fundamental, a implantação de um sistema de custo padrão não implica em eliminação, nem tampouco em diminuição da tarefa desempenhada pelo custo real. Ao contrário do pensamento de muitos autores que frisam a utilização desse método como uma forma de substituição do real, o custo padrão não terá nenhuma utilidade se não tiver um bom sistema de custo real para tirar da comparação de ambos os desvios existentes.
Não adianta estabelecer os melhores padrões se a empresa não apurar o custo realmente ocorrido na produção. Custo padrão não é um novo modo de contabilização de custos, como absorção invariável, mas sim uma técnica auxiliar, Martins. Além do mais, outra grande finalidade explícita através da fixação desse sistema é o da obrigatoriedade da empresa de criar registro e controle tanto dos valores reais de custo quanto das quantidades físicas dos fatores de produção utilizados. Isso implica, para efeito de comparação, a utilização também de levantamento de quantidade e valores consumidos no custo real. A determinação do custo padrão leva em consideração os componentes que a empresa tem realmente à sua disposição. Isso requer que determinados estudos sejam realizados, no qual seja avaliado de modo detalhado e criterioso os fatores de produção, a fim de se estabelecer uma padronização de todos os elementos que afetam os custos. Como supramencionado, para a viabilização desse processo, torna-se vital a determinação de padrões físicos e a escolha de um valor adequado para se atribuir a esses padrões. Padrões de material direto. O custo padrão dos materiais decorre de duas variáveis: quantidade menos padrão e preço menos padrão. Padrão de mão de obra direta. Sobre o padrão de mão de obra direta, Welch expressa o entendimento de que, assim como em geral, é necessário estabelecer separadamente as quantidades menos padrão e os preços menos padrão, por unidade de matéria-prima. Também é desejável fixar padrões de necessidades de horas de mão de obra e de remuneração por horas de trabalho, por departamento ou centro de custos, para cada unidade de produto. Welch. Padrão para os gastos indiretos de fabricação. A determinação de padrões para os custos indiretos de fabricação não é fácil. Segundo Mandarino, a variedade qualitativa dos elementos, bem como a maior ou menor intensidade de consumo, nem sempre controlável, fazem os custos indiretos um complexo de problemas para a imputação correta dos custos de produção, pois há custos indiretos, fixos, variáveis e etc. Para uma melhor elucidação dos conceitos salientados, veja o exemplo hipotético abaixo. A empresa Tomara que Caia Limitada utiliza o sistema de custeio por absorção, tanto para o padrão quanto para o real. No ano de 1999, estabeleceu padrões para um determinado produto, e ao final deste, obteve os seguintes valores. Observando atenciosamente estes dados, verifica-se que a empresa obteve uma variação total desfavorável correspondente a R$ 292, dos quais a mão de obra direta obteve um menor desvio e os custos indiretos ficaram com o maior. Apesar de serem importantes, essas informações ainda são consideradas insuficientes para a tomada de decisão. Apesar de haver o descrédito do custo padrão em virtude das flutuações de preço, este funciona como um importante indicador do desenvolvimento global do empreendimento em que é aplicado, uma vez que, com a identificação das variações e, sobretudo, das causas que originam essas flutuações, o custo padrão fornece uma gama de informações para o planejamento, controle e tomada de decisão aos gestores. Esta forma de custeio precisa ser tratada com mais lucidez e responsabilidade pelos contadores, para que os usuários da contabilidade possam contar com mais este artifício no processo gerencial, uma vez que oportuniza um comportamento gerencial de compromisso envolvendo todos os gestores, na forma como possam estar identificados com a qualidade da informação gerada a partir dos dados levantados. Com este entendimento, evidenciou-se a aplicação desse sistema de custo, tomando por exemplo a empresa Tomara que Caia, onde mostrou-se a importância gerencial do custo padrão, na maneira como ele consegue evidenciar com bastante eficiência as variações de mercado, bem como as possíveis problemáticas empresariais e produtivas que influenciam o custo da produção.
Essa forma de custeio traduz algumas distorções para o entendimento fiscal, pois pode ocorrer que padrões estabelecidos na ausência de critérios sólidos não condigam realmente com a realidade da empresa. Por isso, os padrões com a ocorrência de eventuais acontecimentos devem ser modificados, revisados e redirecionados para mostrar a sua verdadeira razão de ser, que culmina com controle, planejamento e tomada de decisão. Referências bibliográficas.